Olá, bem-vindos à nossa aula de Biologia. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos conhecer o nosso conteúdo. Começando aí com o objeto de conhecimento, problemas ambientais, mundiais e políticos, políticas ambientais para a sustentabilidade, química ambiental, métodos de monitoramento da superfície terrestre, agentes mutagênicos. Nosso detalhamento é impactos ambientais. Então, vamos começar? Então, não temos como falar de impacto ambiental sem antes falarmos um pouquinho sobre biodiversidade, né? Uma vez que nós estamos inseridos dentro de um meio e nós impactamos diretamente através de nossas ações. A biodiversidade, aí, como vocês bem estão vendo aí, né, ela é representada muito bem pela flora, pela fauna. Nós temos aí o nosso país Brasil, com inúmeros biomas, né? E o que é essa biodiversidade, né? Você sabe o que é biodiversidade? Já parou para pensar o que é essa palavra que tanto se fala? Então, o Brasil ele é o maior país em biodiversidade no planeta, com uma incrível variedade de biomas, como eu havia citado, com muita fauna e flora e espécies contidas nessa fauna e flora de forma bem diversificada. Sabia que a nossa biodiversidade tem sido ameaçada? Bem, vamos descobrir quais são as principais ameaças à biodiversidade e como podemos agir para garantir que ela possa continuar a existir para as próximas gerações. Então, vamos começando aí com o conceito de biodiversidade. De acordo com a Convenção sobre Biodiversidade Biológica, um dos mais importantes documentos internacionais relacionados ao meio ambiente, diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Olha só como é amplo o conceito de biodiversidade, né? Um dos mais completos aí, citado na Convenção sobre Biodiversidade Biológica, para que a gente tenha uma excelente referência sobre esse conceito, né? Mas vamos conhecer um pouquinho sobre a importância da biodiversidade, né? Vocês viram aí uma paisagem exuberante, um spoiler da parte aí do bioma que representa a floresta amazônica. E essa importância da biodiversidade ela está relacionada à importância ambiental, uma vez que, como eu falei para vocês, nós, seres humanos, e os outros indivíduos estamos inseridos aí dentro desse meio, né? Nós não podemos nos excluir da questão da importância ambiental, olhando pelo olhar como se você não fizesse parte desse meio ambiente, né? Podendo aí contribuir para mitigar os impactos causados e também preservar aí a biodiversidade para a geração presente e para gerações futuras também. Nós temos uma importância econômica, uma vez que a biodiversidade, principalmente aqui, está presente aí no nosso país, Brasil, ela é grande, né? Como diz a própria palavra, grande e diversa, de recursos minerais e de recursos naturais, dos quais a gente pode tirar aí um pouquinho desses recursos para melhorar a nossa qualidade de vida. E, por falar em qualidade de vida, nós temos também a importância social, né? Nós não podemos descartar a importância
do impacto da preservação dessa fauna e dessa flora para o homem, né? Uma vez que a gente está intrinsecamente ligada às relações com esse meio ambiente, né? Considerando nós aí dentro de uma cadeia alimentar, por exemplo. E também não podemos desconsiderar a importância cultural, considerando que há uma questão intrínseca, né, um link muito grande entre o meio ambiente que você vive e o seu comportamento e a sua cultura. Quando você também tem uma característica muito predominante aí, por exemplo, das comunidades tradicionais, que elas estão mais intrinsecamente ligadas à biodiversidade no que diz respeito à natureza do que o próprio homem dentro da cidade, né, que busca resgatar, por exemplo, essas origens, essas culturas e valorizar. Então, a conservação e manutenção da biodiversidade, ela vai representar a valorização e proteção do patrimônio ambiental da terra. Olha aí que gancho importante aí para a gente lembrar sobre essas questões aí faladas para vocês. Continuando sobre a biodiversidade e a sua importância, a realização dos processos ecológicos na natureza depende dos seres vivos e de suas relações. A inter-relação dos organismos vivos por meio da cadeia alimentar, ela torna possível o fluxo de energia e matéria, né? Além disso, a variedade de características genéticas permite a adaptação das espécies às diversas condições ambientais. Talvez, no nosso dia a dia, a gente não consiga perceber a importância do equilíbrio entre as espécies e o quanto isso pode nos afetar, né? Ao observarmos, por exemplo, aí a abelha, né, uma simples abelha, não nos damos conta de todo o potencial que ela tem e de quanto ela pode contribuir para a existência de alimentos na Terra, onde existem estudos aí relacionados com a importância da abelha, né, a polinização, né, que vai acarretar aí, por exemplo, na troca de material genético, perpetuando aí as espécies presentes na flora e alimentando toda uma cadeia, uma cadeia alimentar dentro de um determinado bioma, né, quando a gente faz o estudo ecológico. E por falar em biodiversidade, estudo ecológico, nós temos aí algumas imagens que vão retratar muito bem, vão representar muito bem a biodiversidade. As copas e raízes das árvores, por exemplo, elas vão regular os fluxos de água e amenizam as diferenças de temperatura entre o solo e a atmosfera. Veja aí uma relação intrínseca entre a flora e o meio ambiente e como isso pode contribuir para os indivíduos presentes naquele local, incluindo o ser humano, né? E, dando continuidade, aí, a polinização, como a gente falou, ela é realizada por animais, como abelhas. Ela não é um papel exclusivo da abelha, mas ela é um excelente exemplo. É uma etapa fundamental para a reprodução das plantas, né? Consequentemente, sendo de grande importância para o fluxo de energia, né? Para esse fluxo de energia que sempre vai começar dos produtores, que são representados aí pela flora. E aí os animais, eles vão estar intrinsecamente ligados a essa importância da troca de fluxo, dessa troca de genes para fins reprodutivos e assim perpetuar as espécies. Então, a variedade genética que ocorre em cada espécie, ela vai contribuir para a diversidade de um ecossistema. Portanto, nós temos aí uma enorme variedade da flora, variedade da fauna, que vão estar contribuindo aí para esse enriquecimento da biodiversidade. Então, gente, a vegetação ela tem um papel importante na estabilidade dos fluxos de água e na temperatura entre a Terra e a atmosfera.
pois ela é um dos pilares do ciclo da água, né? Um ciclo importantíssimo e um recurso que, embora seja muito presente no nosso dia a dia, de quem faz parte da região de terra firme, região litorânea, região, por exemplo, da bacia amazônica, sempre vamos ter a água das chuvas, a água dos rios, a água dos mares, mas a água para o consumo, por exemplo, ela é um recurso bastante limitado, né? A água conhecida como água doce. Então, para a gente tentar entender melhor aí a importância dela, a gente geralmente faz o estudo do ciclo da água. E aí você vai observar o quanto é importante a relação entre a água e a diversidade local, principalmente no que se diz respeito a conservar aquele local, né, a preservar ele para você ter um certo equilíbrio, uma certa harmonia dentro desse ciclo tão importante que é o ciclo da água. Então, falando aí sobre a relação, que eu nunca deixo de falar para vocês, do homem com o meio ambiente, né, essa importância enorme, nós temos aí a relação negativa, né, que vai causar um impacto, e estamos ilustrando para vocês as principais ameaças à biodiversidade. Temos a poluição, né, causada pelo homem, a exploração desenfreada dos recursos naturais, porque, embora eles estejam disponíveis para nós, eles são limitados, e a forma também como se vai explorar, você pode estar aí fazendo mau uso do local da extração. Temos a expansão urbana, agrícola e industrial, mas, professora, a gente tem que ter qualidade de vida, tem que expandir. Tem sim, mas existe o estudo para mitigar, né, para diminuir o impacto ambiental, para que a gente possa ter uma relação harmônica com o meio ambiente, extraindo o que a gente precisa dele, sem causar esse impacto dentro da biodiversidade. Mas também nós temos uma outra ameaça, que é a caça e o tráfico de algumas espécies. Inclusive, ao longo dos anos, algumas espécies de fauna, por exemplo, elas se encontram ameaçadas em extinção e algumas já foram até extintas. Então, gerações futuras não vão mais se deparar, por exemplo, com espécies endêmicas, né? Espécies que vivem exclusivamente no local onde o crescimento urbano vai impactar aquele local e vai fazer com que aquela espécie diminua a sua população até a sua extinção. Para isso, nós precisamos ter a consciência de preservar. O homem ele encontrou uma forma de preservar esse meio, né? Através da criação de unidades de conservação e preservação, que é o que nós veremos agora. Então, as unidades de conservação, né, conhecida também como UCEIs, são as áreas naturais protegidas por lei, com o objetivo principal de conservar a biodiversidade e os recursos naturais ali presentes. Elas desempenham um papel fundamental na proteção de ecossistemas, espécies e paisagens naturais, além de contribuir para o bem-estar humano, fornecendo serviços ecossistêmicos essenciais como regulação do clima, a purificação da água e também recreação. Olha só a importância das unidades de conservação, né? Mas eu quero puxar vocês aqui para esse ambiente, um ambiente bem relaxado, né? Respira esse ar puro aí e vamos conhecer um pouquinho mais sobre as unidades de conservação. Então, atualmente, o Brasil ele possui 728 unidades de conservação, sendo que existem diferentes tipos de unidades, nós vamos conhecê-las, né? Cada uma recebendo uma classificação de acordo com as suas características e objetivos a serem atingidos. E, no Brasil, as unidades de conservação são regulamentadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? SINUC, instituído pela Lei Federal, né? Uma lei que ela é relativamente recente, aí, na virada do milênio, como vocês estão vendo aí na nossa referência. Olha só,
quão importante foi naquele momento, né, de virada de milênio, para que o homem entendesse e decidisse que precisava, através de lei, criar essas unidades de conservação. Tá bom? E o que são essas unidades de conservação e preservação? Nós vamos conhecer agora, né? As UCs, elas podem ser classificadas de acordo com diferentes critérios, como exemplo, o grau de proteção, que a gente citou anteriormente. Nesse critério do grau de proteção, nós vamos ter as áreas de proteção integral, que são áreas onde a preservação ambiental ela é prioritária, não permitindo atividades que possam alterar a natureza original do local. Vejam bem aí como limitante é o acesso, né? Exemplos incluem os parques nacionais e reservas biológicas. Observem bem essa tirinha aí que vocês estão vendo, né? Essa charge mostrando aí a preservação versus a conservação ambiental. Por quê? Enquanto as áreas de proteção elas estão aí com o papel de preservar integralmente, né, sem o contato do homem, como está mostrando a plaquinha, nós temos, por outro lado, as áreas de uso sustentável. Então, as áreas de uso sustentável, né, nessas áreas, é permitido o uso dos recursos naturais, de forma sustentável, desde que não comprometa a conservação dos ecossistemas. Então, esses exemplos incluem aí as florestas nacionais e reservas extrativistas. Vamos citar aqui algumas áreas de proteção integral, né, que estão relacionadas aí de acordo com o seu objetivo de conservar, né, de forma integralmente. Dentro de um grupo de proteção integral, nós temos essas 5 categorias de unidade de conservação, que são a estação ecológica, a reserva biológica, o Parque Nacional, monumento natural e o refúgio da vida silvestre. E aí nós temos como exemplo aí, né, a questão do Parque Nacional de Anavilhanas, né, esse Parque Nacional importantíssimo, que fica localizado próximo a Manaus, a capital de Manaus, e município de Novo Airão. O acesso terrestre aí gira em torno de 2h30 a 3 horas de estrada. Esse local ele é conhecido por ser o segundo arquipélago maior do mundo, contendo em torno de 600 ilhas, e 400 ilhas e aproximadamente 60 lagos. Então, cerca de 400 ilhas. Então, é uma estimativa, para você ver a importância desse local. E ele é conhecido por ter essa diversidade tão linda, tão única, né, localizado aí no Rio Negro, ou seja, nós temos aí uma mata de igapó muito presente, com uma enorme representação de flora e fauna. Né? Nós temos aí o boto cor-de-rosa, nós temos aí o gavião real, que vocês conhecem também como árpia. Então, nós temos enormes representações dentro deste local, né, que é chamado de Arquipélago de Anavilhanas. Né? Então, o Parque Nacional de Anavilhanas ele é um exemplo dessa unidade de conservação de forma integral, ou seja, não pode ser tocada pelo homem. Olha aí o gavião real, que coisa exuberante, né? Não pode ser tocado pelo homem, justamente para se preservar a fauna e a flora presente nesse local. Tá bom? E nós temos um outro tipo de unidade de conservação. Ela é conhecida como áreas de uso sustentável. Dentro desse grupo de áreas de uso sustentável, temos cerca de 7 unidades de conservação. A citar aí a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna,
reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural. Então, nas áreas sustentáveis, diferente das áreas de proteção integral, o homem ele pode explorar desde que ele consiga manter a preservação daquele local, extrair exatamente o que é necessário, mas é qualquer homem? Não. É, por exemplo, as comunidades locais que já estão presentes nessa região, nesses pontos, né, nessas unidades de conservação, onde elas praticam atividade de subsistência. Afinal, elas precisam desses recursos naturais aí para poder se alimentar e até gerar uma economia ali em torno de outras comunidades próximas a elas. Um exemplo muito bom aí é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, né? Mamirauá, que fica bem ao lado da Reserva Amanã, né, presente aí próximo do município de Tefé, exatamente dentro do estado do Amazonas, tá, gente? Ela, junto com o Amanã, ela forma o que nós chamamos de corredor ecológico, importantíssimo para se manter a preservação e o fluxo gênico aí das espécies, porque elas precisam dessa área grande, né? Por isso que foi feito aí de forma, por meio da lei, a criação dessas duas reservas. Então, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Mamirauá, tem por finalidade preservar a natureza e conservar as técnicas de manejo sustentável, né, de recursos da população tradicional local, que, por exemplo, estão presentes muitos comunitários que nós conhecemos como ribeirinhos. A RDS Mamirauá, ela foi a primeira a ser criada no Brasil. Olha aí a importância histórica, né, dessa primeira RDS no ano de 1996. E, como eu falei para vocês, está localizada no município de Tefé, no estado do Amazonas. Tá bom? Olha só que interessante aí esse fato histórico, esse marco, e dentro de um bioma tão importante, né, dentro da maior floresta tropical do mundo, né, que é a floresta amazônica. Para a gente conhecer um pouquinho de como ocorre esse processo da interação do homem com o meio ambiente nessa reserva, nós vamos ver aí um VT mostrando esse processo. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá foi criado em abril de 1999. É uma organização social fomentada e supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Desde o início, o Instituto Mamirauá desenvolve suas atividades por meio de programas de pesquisa, manejo de recursos naturais e desenvolvimento social, principalmente na região do Médio Solimões, no estado do Amazonas. Para que o Instituto Mamirauá contribuísse com a conservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações locais das reservas, a estratégia utilizada foi o manejo participativo. O manejo é implementado com assessoria técnica do Instituto Mamirauá, com base em resultados de pesquisas, inclusão do saber local, monitoramento das espécies-alvo de manejo e respeitando a legislação ambiental. Com fundamental importância para os meios de vida das populações rurais da Amazônia, os recursos pesqueiros na Reserva Mamirauá são considerados a principal fonte de proteção animal e de renda para as populações ribeirinhas. Segundo estudos realizados, a pesca foi a atividade produtiva que mais aumentou sua contribuição para a composição da renda doméstica em 10 anos. A conservação deste recurso, através de seu manejo sustentável, é fundamental para a subsistência da população e manutenção de uma importante cadeia econômica. Desde 1999, o manejo participativo da pesca de pirarucus
ajudou a aumentar em aproximadamente 427% o estoque natural da espécie nas áreas manejadas da Reserva Mamirauá, além do incremento na renda dos pescadores da região. É um belíssimo exemplo aí de reserva de desenvolvimento sustentável funcionando perfeitamente, né? É uma experiência exitosa. Porém, nem tudo é flores, né? O homem ele causa impacto positivo e causa impacto negativo. E aí nós vamos pontuar uma situação muito interessante, que é a geração de resíduos sólidos, por exemplo, que vão causar um enorme impacto ao meio ambiente. E para isso é necessário, por exemplo, criar hábitos para que a gente possa fazer o processo de conservação daquele meio, através de pequenas ações. Então, nós vamos conhecer aí o processo de reciclagem. Reciclagem promove a conservação ambiental, pois impede o descarte incorreto de lixo e a poluição dos espaços naturais. Então, ele promove também o desenvolvimento econômico, já que fornece materiais diversos para a produção de bens de consumo. Então, a prática da reciclagem, ela evita ainda a retirada de novas matérias-primas do espaço natural, de modo que diminui o impacto ambiental em zonas naturais, como florestas e rios, por exemplo. Uma vez que, quando não se há o descarte adequado desses resíduos, eles vão parar, infelizmente, nos recursos hídricos, nossos recursos hídricos, a começar aí pelos rios, e depois vão desembocar aí nos oceanos, né, causando um impacto enorme de efeito cascata. Nós temos aí uma representação, por exemplo, de como se pode fazer a coleta seletiva. Então, a ação da reciclagem, ela está presente em uma das 5 R's, né, um dos 5 R's da sustentabilidade, né, que são o estilo de vida sustentável, que está preocupada com a diminuição da geração de resíduos no planeta. As 5 palavras: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar ajudam a construir um comportamento humano em compromisso com o meio ambiente. Então, qual é a relação da reciclagem com a coleta seletiva, que a gente citou aí através daqueles cestos, né, de coleta? Então, a coleta seletiva, ela consiste na separação de recolhimento de resíduos sólidos, de acordo com sua composição. O seu objetivo é promover a reciclagem e reduzir a quantidade de resíduos destinados a aterros sanitários. Quais são os benefícios, né, da coleta seletiva? Redução da extração de recursos naturais, diminuição da poluição do solo, da água e do ar, economia de energia, da produção de novos materiais, além da geração de empregos na cadeia de reciclagem por meio de cooperativas, como estamos vendo na imagem, e a contribuição para a mitigação das mudanças climáticas. Mas vamos entender aí um pouquinho de como ocorre o processo da coleta seletiva, com a participação da professora Andressa Primavera. Estamos aqui nessa estação de coleta seletiva para relembrar quais são os coletores, quais são as cores que recebem cada tipo de resíduo. É isso que a gente vai relembrar agora. Então, nós temos primeiro o coletor vermelho. O coletor vermelho ele serve para receber resíduos plásticos. Então, aquela garrafa PET, copo descartável, pode ser lançado nesse tipo de coletor. A gente tem ainda o coletor azul, ele vai receber papel, aquele papel que você ia descartar aí do seu caderno, ou aqueles papéis que a gente usa na limpeza em casa podem ser descartados nesse coletor azul, desde que eles não estejam contaminados com manteiga, óleos, entre outras coisas, né? Outros resíduos de alimento, por exemplo. A gente tem ainda o coletor verde. Esse coletor verde serve para receber vidros, então pode ser aquela embalagem de vidro que você ia descartar, pode ser vidro quebrado, desde que ele esteja corretamente embalado para não machucar ninguém que for manusear esse coletor. A gente tem ainda o coletor amarelo.
ele serve para receber aí metal. Então aquela garrafinha, né, aquela latinha de refrigerante pode ser jogado nesse coletor. E a gente tem ainda o coletor marrom. O coletor marrom serve para receber resíduos alimentícios, então restos de alimentos, né, é a coletora que recebe resíduos orgânicos, você pode lançar dentro deles. E aqueles materiais que a gente não pode reciclar, como por exemplo pilhas, baterias, lâmpadas que a gente iria descartar, vão para o coletor cinza. Então eles devem ser lançados nesse local, porque não podem ter contato com o meio ambiente, porque podem contaminar, né, contaminar a água, o solo, então eles devem ser descartados corretamente. Então, essa foi a professora Andressa Primavera aí com sua participação, nos dando uma dica de como fazer o processo da coleta seletiva. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima.